Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos então para mais uma aula de resolução de problemas. Essa é a nossa aula 13, falando sobre análise combinatória. Bom, então problema 32. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos de 0 a 9. Tá? Ou seja, temos 10 números, né? 10 numerais, na verdade, que a gente está contando com o zero. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos distintos. Outra afirmação. Tá? Da primeira afirmação aqui, ó, até o ponto final, a gente já pode criar um conjunto que tem 10 elementos, que são exatamente esses números. Na segunda, quando ele fala que é uma sequência de 3 dígitos distintos, aqui ele praticamente acabou de falar que o problema é um problema de arranjo simples. Tá? Acabou de falar praticamente isso. Então, se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá ser feita? No máximo, né? Deverá se fazer no máximo para conseguir abri-lo. Lógico, ele tem que falar no máximo, porque uma pessoa pode abrir de primeira. Com muita sorte, ela pode abrir de primeira. Mas vamos supor que ela vai acertar somente na última tentativa. Então é por isso que ele fala no máximo. Tá? Então suponha que a pessoa saiba, lógico, que o segredo do cofre é de 3 dígitos. É formado aí por dígitos distintos e também 3, né? Vamos supor que ela sabe disso. Senão não faz sentido o problema. Então, a resolução disso daqui, né? Tentem fazer. Tá? A resolução disso aqui é assim, ó. As sequências do segredo do cofre são dadas por triplas, tá? Sequência de 3 termos. Logo, são arranjos simples. Então, é um arranjo de 10 em 3 em 3. Tá bom? 10 elementos porque é do 0 a 9 são os números. E de 3 em 3 porque são triplas, né? Queremos encontrar triplas. Então, dessa forma, encontraremos 720 tentativas no máximo. Show de bola? Beleza. Bom, problema 4. Uma urna contém M bolas, numeradas de 1 até M. Então aqui a gente já consegue montar um conjunto. Ó. Bola 1, bola 2, bola 3 até a bola M. Beleza? Qual é a cardinalidade desse conjunto? M. Tá bom? M elementos, porque eu tenho M bolas. Bom, R bolas são extraídas sucessivamente. Tá? R bolas são extraídas sucessivamente. Outra afirmação aqui, ó, ponto final. Então, do que a gente entende disso, né? Que eu estou tirando, eu posso tirar uma bola, eu posso tirar duas sucessivas, eu posso tirar 3 sucessivas, eu posso tirar 4, eu posso tirar até M bolas sucessivas, ou seja, todas as bolas da urna. Tá? Então é isso a informação aqui que está dizendo dita. Então, qual o número de sequências de resultados possíveis que possíveis se a extração for? Letra A, com reposição de cada bola após extração, e letra B, sem reposição de cada bola após extração. Tá? Então, vamos lá. Com reposição, né? Imagina, peguei uma bola, vou repor lá, de volta. A próxima bola que eu pegar, eu posso pegar a mesma. Tá? Então, assim, é o conceito de arranjo com reposição. Tá? Então, eu estou contando com as sequências que tem termos iguais. Então, assim, as sequências são R-úpulas, porque eu tenho R bolas sendo tiradas. Tá bom? Eu tenho R bolas sendo tiradas. Então, o problema é de arranjo com repetição, pelo menos o item A. Tá? Então, é basicamente a fórmula, né? Eu tenho M elementos tomados R a R. Se é um arranjo com repetição, a expressão é dada por M elevado a R, tá bom? Número de elementos do conjunto elevado às bolas que eu tiro no máximo.
tá? Então, no máximo, eu posso tirar aí m elevado a r sequências possíveis de tirar essas bolas. Beleza? Legal. É basicamente a definição da fórmula, tá? Uma explicação para a fórmula. Aí depende de quantas bolas você quer tirar sucessivamente e de quantas bolas a urna tem, né? Quantas bolas a urna tem é a base e quantas você quer tirar sucessivamente é o expoente, tá? Aqui não é letra A, né? Letra B, tá bom? Sem reposição de cada bola após extração. Então, se é sem reposição, então arranjo simples, tá? Não tem reposição, então nunca eu posso tirar a mesma bola. Então nunca a minha sequência vai ter termos iguais. Então é um arranjo simples. São sequências, então são arranjos simples. E a quantidade que a gente tem é basicamente a fórmula de arranjo simples. Tá? Porque a gente não tem valores, só tem letras, né? Tudo bem? Maravilha. Então o problema se resolve basicamente assim. Bom, 35. Uma urna, tá? Uma urna 1 ou I, né? Contém 5 bolas numeradas de 1 até 5. Ponto final. Afirmação. O que eu faço agora? Eu vou criar um conjunto que vai definir essa urna. Por exemplo, o conjunto U. Quantos elementos ele tem? 5. De 1 até 5. Que são as bolas. Outra urna, 2 ou 2i, contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. O que eu vou pensar de novo? Vou pensar em outro conjunto. Quantos elementos tem esse outro conjunto? 3. Tá? Beleza. Qual o número de sequências numéricas que podemos obter se extrairmos sem reposição 3 bolas da urna 1 e em seguida 2 bolas da urna 2? Então, esses eventos acontecem, 2 eventos distintos, né? Bom, mas existe uma comparação no final. Ele quer uma sequência, uma somente sequência, que tenha a estrutura que represente a retirada as duas retiradas de cada urna. É isso que ele quer. Então, assim, se eu tiro 3 bolas da primeira, então seria uma sequência de 3 elementos, de 3 termos. Se eu tiro 2 da segunda, então seria uma sequência dupla, né, de 2 termos. Então, se eu quero representar tudo, então é uma sequência de 5, tá? De 5 termos. É isso que deveríamos pensar em fazer. Show? Então vamos à resolução. Ó, suponha 2 conjuntos A e B, onde ambos têm como elementos triplas e duplas, que são arranjos simples, tá? 3 a 3 ou 2 a 2, 2 a 2. Formados pelas retiradas das bolas da urna 1 e 2, respectivamente, ou nessa ordem, tá? Sendo assim, podemos definir o conjunto A cartesiano B, cujos elementos são 5 uplas, tá? Então, assim, o conjunto A, ele já é um conjunto cujos elementos são triplas. Tá, ó, já são os elementos cujos elementos são triplas. O conjunto B já são elementos cujos elementos deles são duplas. Tá bom? Então já vem de um resultado de produto cartesiano. Já vem assim. Tá? E aí, quando faz A cartesiano B, então você vai criar um conjunto que tem elementos que são sequências quinas, né? Sequências de 5 termos. São as chamadas 5 uplas. Tá bom? Ou seja, as sequências requeridas que a gente está querendo lá. Que pode acontecer ou não. Então, logo, a cardinalidade desse A cartesiano B, desse conjunto que os elementos são quinas, né? São sequências de 5 elementos, é exatamente a quantidade que queremos. São a quantidade de sequências que queremos, a cardinalidade desse conjunto. Sabendo que a cardinalidade de A é exatamente o arranjo, né? Ó, é esse arranjo aqui, ó, tá? De 5 elementos de 3 em 3, que aí eu vou conseguir contar todas as sequências de 3 em 3 possíveis, tá?
e a cardinalidade de B é exatamente dada por esse arranjo, tá? 3 elementos eu tenho, 3 bolas na urna B, e eu quero sequências de 2 em 2, porque eu estou tirando de 2 em 2, tá bom? Então, pelo lema 1, para mim calcular a cardinalidade desse conjunto aqui, ó, é basicamente multiplicar a cardinalidade de cada um, ó, de cada um desses conjuntos que geraram esse conjunto A cartesiano B, tá? Então eu multiplico aqui esse arranjo vezes esse arranjo, tá? Ou seja, quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar exatamente, ó, 5 vezes 4 vezes 3, 60, vezes 6, que é o resultado de cada um dos arranjos, tá? E multiplicando isso aqui vai dar 360 números, tá? Que no caso são as sequências, né, possíveis aí que a gente pode fazer. Ó, a pergunta era: qual o número de sequências numéricas? Então seria 360 sequências numéricas, na verdade. Show? Então veja como a gente usou o lema 1 e você prevê que a cardinalidade desses conjuntos aqui, que já são conjuntos cujos elementos são triplas e duplas, são expressos por arranjo. Tá, ó. E aí você faz o produto disso aí para concluir uma coisa maior. Tá bom? É uma abordagem bacana. E não somente aquela historinha de ficar, né? Ah, quantas possibilidades aqui, possibilidades ali, e multiplicar. Tem a profundidade dos conjuntos, tá? Sempre tem que ter. Análise combinatória é conjunto. Tem que manipular conjuntos. Bom, problema 36. Existem duas urnas. Ponto final. Maravilha. Afirmação. A primeira com 4 bolas numeradas de 1 a 4. Então eu tenho 4 bolas nessa primeira. Pensei num conjunto com essa coisa já, né? Com 4 elementos. E a segunda com 3 bolas numeradas de 7 a 9. Então pensei em outro conjunto com 3 elementos. 7, 8, 9. Tá? 2 bolas são extraídas da primeira urna, sucessivamente e sem reposição. Ó, isso aqui já indica o quê? Arranjo simples. Sucessivamente e sem reposição, arranjo simples. Se for tirado 2, é uma dupla. É uma sequência dupla. Beleza? E em seguida, 2 bolas são extraídas da segunda urna também, sucessivamente e sem reposição. Então, outra vez é uma questão de arranjo simples e também uma dupla. Tá bom? Quantos números de 4 algarismos são possíveis de serem formados nessas condições? Veja, esse número de 4 algarismos é exatamente uma quadra, né? É uma sequência de 4 termos, que é a junção daquelas 2 primeiras bolas que você tirou com as 2 bolas que você tirou depois da urna 2. Tá bom? É o mesmo princípio daquele outro exercício. Então tenta fazer e volta aqui. Então, resolução. Ó, suponho então 2 conjuntos, conjunto A e conjunto B. Ambos têm como elementos duplas, tá? Que são arranjos simples 2 a 2, formados pelas retiradas de bolas da urna 1 e urna 2, respectivamente. Sendo assim, né, os elementos de A são duplas e os elementos de B são duplas. Tá bom? Já são duplas. Então, sendo assim, podemos definir o conjunto A cartesiano B como seus elementos sendo 4 uplas. Ou seja, são sequência de 4 elementos. Tá? Você junta aquelas duplas, então forma uma sequência de 4 elementos. Sendo assim, essas 4 uplas, né, essa sequência de 4 elementos, elas formarão os dígitos dos nossos números de 4 dígitos. Tá bom? Então, a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto A cartesiano B, que possui todas as sequências de 4 elementos, é exatamente a quantidade que queremos. Então, sabendo que
a cardinalidade de A é o arranjo de 4 elementos de 2 em 2, porque são duplas, né? E a cardinalidade de B é um arranjo de 3, né? 3 elementos, 7, 8, 9, de 2 em 2, porque foi extraído sucessivamente duas bolas. Podemos determinar pelo lema 1 que a cardinalidade de A cartesiano B é o produto desses dois arranjos. Tá? Então, quando você faz esse produto, encontramos, então, 72 números possíveis de serem formados. Maravilha? Show de bola. Muito parecidos os dois exemplos, tá? É uma aplicação muito interessante isso aí para um problema que você resolve utilizando, né, o produto de dois arranjos. Lembrando que arranjo no final da história é um número, tá? Positivo, é um número natural. Sempre no final vai dar um número positivo. Tá bom? Então, ó, problema 38. Sejam A e B dois conjuntos tais que a cardinalidade de A é igual à cardinalidade de B, que é igual a N. Tá? Então, o conjunto A e o conjunto B são conjuntos que têm N elementos. Tá bom? E N maior que zero. Esse conjunto não pode ser vazio. É isso que está querendo dizer aqui. Ó. Se é maior que zero, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, 4, né? Pode acontecer isso mais. Números naturais aí. Então, quantas funções, né, f de A em B são bijetoras? Né? Quantas vocês podem formar? Então, aí a gente tem que lembrar, né, do que é uma função bijetora. Função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Né? É uma função que tem, porque ela é injetora também, né, para cada elemento do domínio tem uma imagem no contradomínio. Tá? E essa imagem ela é exclusivamente, né, diferente da imagem de outro elemento do conjunto A, tá? Porque é injetora. E ela é sobrejetora. Sobrejetora quer dizer que o contradomínio é igual ao conjunto imagem dessa função. Tá bom? Então é isso que ele quer dizer aqui. Beleza, então para resolver esse problema, ó, resolução. Sabendo que toda função bijetora é injetora e sobrejetora, então temos que o conjunto A é o domínio de F e B é a imagem de F. Beleza. Só nessa representaçãozinha aqui, se você já estudou função, já vai saber disso. Né? Domínio implica em contradomínio através de uma relação F, que é a nossa função. Bom, sendo assim, as possibilidades de imagem para cada elemento de A são representadas por N uplas, sequências de N elementos. Tá? Então veja, se eu tenho N elementos no conjunto B, e meu conjunto B é a imagem da minha função f aqui, ó, beleza? Então, eu tenho N possibilidades para cada elemento do meu conjunto A. Por exemplo, vamos pensar que o conjunto A tem elemento A1, A2, A3, até o AN. Então, o meu elemento, o A1, ele pode ter como imagem, tá? Agora vamos supor um conjunto B. B1, B2, B3 até Bn. Tá? Beleza. Então, o meu A1 ele pode ser relacionado com o B1. O A1 ele pode ser relacionado também com o B2, com o B3, com o B4 até o Bn. Lógico que de forma única. Tá? Então, talvez seja melhor falar assim. Ou A1 se relaciona com o B1, ou A2 se relaciona com o B2, ou A3 relaciona com o B3, até o Bn. Então, existe N formas, tá, desse meu primeiro termo A1, do conjunto domínio, que é o A, se relacionar com o conjunto B. Tá bom? Então, essa N formas são N uplas, são sequências. Tá bom? Da mesma forma que ele poderia começar se relacionando com o A1 com, por exemplo, o B52. Então sempre vai ter essa permutação, tá? Esses arranjos, sempre vai ter.
Então, é dado dessa seguinte forma aqui, ó. Ou seja, os arranjos simples, né? São sequências de n elementos. Então, sabendo que B, a cardinalidade de B é n, então o conjunto B elevado a n tem como cardinalidade exatamente isso aqui, tá? N fatorial, n menos n fatorial, que é uma permutação de n elementos no final da história, tá? Porque o R é igual a n, que é exatamente igual ao número de elementos. Então, na verdade, é uma permutação de n, tá bom? Eu só quis colocar dessa forma porque aqui você vai ver de novo o conceito de zero fatorial. Zero fatorial é 1, tá bom? Por definição é 1. Então, isso aqui, na verdade, é n fatorial dividido por 1, que dá o próprio n fatorial sequências, ou no caso aqui, funções, né? Deveria ser funções. Tá bom? Então, existe n fatorial funções bijetoras nesse caso. Como aqui está em função de n, então depende do número de elementos do meu conjunto. Se for um conjunto unitário, que tem apenas um elemento, então eu tenho uma função bijetora. Se for um conjunto que tem 50 elementos, né? Então eu vou ter 50 funções bijetoras. E assim, eu não vou ter 50 funções bijetoras, falei besteira, tá? Eu vou ter 50 fatorial funções bijetoras, ou seja, 50 vezes 49 vezes 48, até chegar ao número 1. Esse produto. Tudo bem? Maravilha. Então, fechando, gente, fechando. Então é o último exercício aqui. Então, agradecido por todos aí que acompanharam, tá? Deixem um like se gostaram, se inscreva caso não sejam inscritos, compartilhe o vídeo com os amigos, tá? Caso vocês achem interessante, e deixem seus comentários, tá? Em forma de sugestões e dúvidas. Volto de novo a falar, né? É uma aula de resolução de problemas. Então, normalmente, há de ter dúvidas. Então, compartilhe elas. A gente vai tentar ao máximo saná-las, tá bom? Então, um abraço. Até a próxima aula.